Bom dia. Bom dia. Vamos lá iniciar. Bom dia, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Centro Espírita Nosso Lar, nessa linda manhã de domingo, onde em ambiente virtual, sob as bênçãos de Jesus e da espiritualidade amiga, vamos refletir sobre a eficácia da prece. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, os itens de 5 a 8. E para iniciar, vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Ceifa de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico. O título da mensagem é Oraremos. E é esta a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele ouve. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 14. Exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que nos façam necessárias à paz e à execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele, nos ilumine o entendimento, para que lhe saibamos receber dignamente as decisões. Não nos esqueceremos de que a nossa capacidade visual abrange, mais ou menos, unicamente o curto espaço dos 60 segundos de minuto, enquanto o Senhor, que nos acompanhou às numerosas existências passadas, existências que conservas agora na Terra, temporariamente esquecidas, nos conhece o montante das necessidades de hoje e de amanhã. Tenhamos suficiente gratidão para não suprimir-lhe a bênção. A providência divina possui recursos e caminhos que lhes são próprios para alcançarmos. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que a imaginamos. Mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-la se agravar as próprias dívidas. E Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação, para que nos faculte a experiência precisa para recebê-la em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente, antes que se lhe restaure a saúde. Oraremos sim, no entanto, é imperioso em matéria de petição rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui, invariavelmente, a harmonia e a felicidade de nossa vida. Então, com esta pequena mensagem, meus irmãos, eu convido para nós fazermos agora a nossa prece inicial. Senhor Deus de amor, nós te agradecemos por este momento, nesta manhã de domingo, em que nos reunimos através da internet, da tecnologia, para refletirmos sobre uma passagem do teu Evangelho trazida por Jesus sob a luz do Espiritismo. Rogamos neste momento as bênçãos dos mentores desta casa, dos espíritos amigos, para que possamos ter um encontro de paz e harmonia. Assim, Senhor, nós te pedimos, graças a Deus. Então, meus irmãos, o evangelista Marcos registra a passagem em que Jesus diz que, seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Está lá no capítulo 11, versículo 24. Então, veja o que é que Jesus nos diz. Tudo o que pedirmos na prece, se tivermos aquela fé, se crermos, será concedido. E Kardec comenta essas palavras de Jesus nos itens 6 a 8
do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala sobre a eficácia da prece. Uma vez eu assistindo uma palestra do expositor espírita André Peixinho, ele nos falou que em seu grupo de estudos espíritas na Bahia, eles chegaram a uma conclusão, que tudo o que nos acontece é justo, merecido e necessário. E estudando para essa reflexão de hoje, eu me lembrei desta frase, que vai casar com as palavras de Kardec, quando ele fala sobre a eficácia da prece. Por quê? Porque já que tudo é justo, merecido e necessário, que nós recebemos exatamente o que nós precisamos, o que nós merecemos, o que nós fazemos jus perante a justiça divina. Então, para que pedir a intervenção divina nas mais diversas situações da vida, especialmente nas mais dolorosas, como as doenças, por exemplo? Então, para que pedir através da prece? Segundo Kardec, há quem conteste a eficácia da prece. Por quê? Porque se Deus conhece nossas necessidades, se nós vamos receber somente o que nós merecemos, então nossas súplicas não iriam mais mudar os decretos de Deus. Não iria ter o poder de mudar o nosso destino e os acontecimentos da nossa vida. E Kardec continua. Então, por esse prisma, nós estaríamos entregues à nossa própria sorte. A nossa vida seria somente uma fatalidade. Fatalmente, as coisas iriam acontecer. E nada nos poderia aliviar. Nada poderia ser modificado. Inexoravelmente, estaríamos com um único caminho traçado. Não há possibilidade de modificação nesse caminho. Não há possibilidade de luz, de alívio, de auxílio. Realmente, vigora no universo, né, as leis divinas, as leis naturais, e que não podem ser abrogadas, não podem ser revogadas ao nosso bel prazer. Nós temos, por exemplo, a lei de causa e efeito, a lei de causa, de ação e reação. Ou seja, o que semeamos, colheremos. Essa lei ela não pode ser revogada. Mas não existe somente essa lei divina. Existem outras, como, por exemplo, a lei de amor, justiça e caridade. E é essa lei que nos fala de um Criador soberanamente justo e bom, supremo em misericórdia, e que quer o fim do pecado. Ele quer o fim do erro, e não o fim do pecador. E não a desdita do pecador, e não o sofrimento eterno do pecador. Então, em meio às nossas dores, às angústias, aos sofrimentos da vida, que muitas vezes são causados por nós mesmos, se nós voltarmos os nossos olhos para os céus, com o coração cheio de certeza, a providência responde em gotas de alívio, de inspiração, de coragem, de esperança, de paciência. Coloca em nossas vidas pessoas, circunstâncias para serem os sirineus que nos ajudam a seguir com nossas cruzes. E a prece, meus irmãos, ela não precisa ser cheia de palavras. Por quê? Já que Deus conhece todo o nosso ser, basta que nós lancemos ao infinito um pedido cheio de certeza e fé. Muitas vezes a gente pergunta, me ensina aí uma reza forte, porque eu estou precisando de uma reza forte. Eu vou pedir para uma amiga minha rezar por mim, porque ela tem uma reza forte. Né?
Veja, a propósito disso, no livro Chico Xavier, O Médium de Pés Descalços, de Carlos Bacelli, ele traz uma passagem que Chico fala sobre a oração mais forte, a prece mais forte. Diz assim: a prece mais forte, ensinou-nos Chico, é a do coração. Dizemos assim: socorro, meu Pai. E antes que ela suba da terra ao céu, o céu estará chegando à terra. Então, olha que coisa espetacular e consoladora que Chico nos diz. A prece forte, a prece que tem eficácia, é aquela que sai do coração. É de um coração que comunga diariamente com Deus, né? Veja, é de um coração que está ali todos os dias se apresentando a Deus. Está sempre nessa comunhão com Deus, perto dele. Tem uma historinha muito interessante que nos fala de um coração que estava lá todos os dias com Deus e que não dizia muita coisa. Existia numa cidadezinha do interior um senhorzinho chamado Zé. E todos os dias ele entrava na igrejinha da cidade, tirava o seu chapéu e dizia: oi, Jesus, eu sou o Zé. E saía. Passado um tempo, ele deixou de aparecer na igreja. E ninguém sabia mais onde ele estava. Ele havia adoecido e como ele não tinha ninguém na sua família, ele ficou, como é que se diz? No hospital, internado no hospitalzinho da cidade. E as enfermeiras tinham pena do Zé, porque ninguém vinha visitar-lhe. Mas mesmo assim, ele era a pessoa mais animada da enfermaria, conversava com todos, tinha sempre uma palavra de ânimo. E um dia uma enfermeira, conversando com ele, disse: seu Zé, qual é o segredo da sua felicidade? O senhor está doente, ninguém vem lhe visitar. Ele disse: vem sim, todos os dias eu recebo uma visita. Seu Zé, eu acho que o senhor está começando a variar, porque eu cuido do senhor e eu não vejo ninguém lhe visitar. Aí ele disse: minha filha, você está vendo essa cadeira que tem aqui ao lado da minha cama? Sim, estou. Pois todos os dias, Jesus entra por aquela porta e diz: oi, Zé, eu sou Jesus. Se senta e nós começamos a conversar. O coração do seu Zé era um coração que comungava com Jesus, comungava com Deus. Todos os dias ele tinha essa ligação. Então, os corações que comungam com Deus, a resposta vem do alto, das mais diversas maneiras. Então, nós podemos dizer assim, que nós podemos nos valer da prece. Nós não podemos nos acomodar. E Kardec diz isso no item 6, que eu vou ler aqui para vocês. Ele diz que Deus não outorgou a razão e a inteligência ao homem para que ele a deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, finaliza Kardec, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinadas sempre a essa anuência à sua vontade. Então, meus irmãos, sim, se está doendo, se está incomodando, voltemos nossos olhos para o Criador e vamos dizer: socorro, meu Pai. E a resposta, ela vem do mais alto. É aquela questão de pedir e confiar. Mas que a continua pontuando que não basta pedir para obter. Não basta só pedir para obter. Ou seja, eu peço
e eu recebo. Ou ainda, muitas vezes, nós acusamos a providência de não nos atender nas nossas súplicas. A gente pede uma coisa, nunca vem, vem é outra. Então, que Deus é esse que disse que eu poderia pedir, mas não me atende? Mas realmente, segundo os Espíritos nos revelam, o que recebemos em resposta, muitas vezes, não é aquilo que pedimos. E por causa disso, também nos revoltamos. Mas Kardec vem nos dizer que a providência sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Kardec diz: é como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará cura. Então, sim, nem todos os nossos pedidos serão atendidos da forma como pedimos, mas nenhum fica sem resposta. A resposta virá de acordo com a vontade de Deus sobre nossas vidas, de acordo com a nossa necessidade. Mas Kardec diz que o que Deus, veja, meus irmãos, que coisa maravilhosa, o que Deus lhe concederá sempre, se ele pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação para enfrentarmos aquela situação. Todos nós precisamos ter coragem, paciência e resignação para enfrentar as nossas dificuldades que todos nós temos diariamente. Ninguém que transita pelo planeta Terra transita sem dores, sem sofrimentos, sem situações angustiantes. É próprio da nossa situação evolutiva. Deus também vai conceder os meios de tirarmos por nós mesmos, de sairmos das nossas dificuldades. Por exemplo, com ideias que os espíritos superiores vão nos sugerir. Muitas vezes estamos diante de uma situação, a gente eleva uma prece, e aí, passado algum tempo, vem uma ideia na nosso pensamento. Ah, se eu fizer assim, quem sabe? O que é isso? É a resposta da providência divina através de uma inspiração. Então, Deus, ele ajuda, assiste aqueles que também fazem por ele. Ele diz: ajuda-te, Jesus diz, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, a gente não pode só esperar, oh meu Deus, me ajude, e fica lá, deitado, esperando as coisas acontecerem. Né? Então, Deus te inspira, e como você tem a inteligência, né? Tem o seu livre-arbítrio, tem seus talentos, coloca as tuas forças e vai à luta. Aqui não vigora a lei do menor esforço. Aqui é a lei do esforço. É uma lei divina chamada lei do trabalho. Deus nos ajuda, nos inspira, mas nós temos que fazer nossa parte. Jesus foi bem claro: ajuda-te e o céu te ajudará. No item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um exemplo bem interessante dessa atitude. Ele conta que um homem se achava perdido no deserto. A sede o martirizava horrivelmente. E ele já estava caído na terra. Então ele pede a Deus, ele ora e espera. Mas ali nenhum anjo vai vir lhe dar de beber. Mas um bom espírito vem e sugere a ele que ele se levante e que tome um dos caminhos que está ali à frente. Então, assim, no movimento maquinal, ele se levanta, reúne todas as suas forças. Pessoal, desculpe, vou beber um pouco de água. Porque eu estou há alguns dias com essa disfonia. Ele se levanta e vai pelo caminho que lhe foi sugerido. Quando ele chega lá,
ele descobre um regato. Olha, uma fonte de água. Então, se o homem tem fé, ele diz: oh, meu Deus, obrigado pela ideia, porque me inspiraste e pela força que me deste. Mas se for um homem, né, de pouca fé, vai dizer: olha que boa ideia que eu tive, olha como eu sou inteligente. Então, Deus nos inspira sempre, através dos bons espíritos, a tomarmos os melhores caminhos para resolvermos as situações difíceis de nossas vidas. É assim que Deus age. E é assim que temos que confiar nele e também agir. Porque, meus irmãos, nós somos senhores de nós mesmos, sob o comando de Deus. E ele age pelos espíritos de luz, pelos espíritos superiores, pelos espíritos que simpatizam com a nossa encarnação, que vem nos inspirar através da prece. Para finalizar, meus irmãos, eu vou trazer para vocês aqui, esse livro é maravilhoso, Trigo de Deus. É do espírito Amélia Rodrigues, psicografado pelo Divaldo, querido. Tem uma mensagem que a Amélia trouxe, que fala, que resume exatamente tudo aquilo que nós refletimos hoje sobre a eficácia da prece. Vou pedir permissão para fazer a leitura. Vamos lá, desculpe novamente. A oração dominical. Demoravam-se na paisagem tranquila os reverberos do entardecer, matizando com tons rosas, rubros e amarelos as nuvens passantes. A brisa balançava o leque verde das tamareiras exuberantes, carregadas de frutos. Pairavam no ar, impregnando os corações as ânsias e emoções dos acontecimentos que há pouco presenciaram. O mestre agigantava-se aos olhos da multidão. O seu estoicismo, revelado na conduta austera, exteriorizava-se na palavra, ora dúlcida, ora enérgica, e nas ações enobrecidas com que favorecia aqueles que o buscavam. Jamais alguém conseguira realizar tão admiráveis fenômenos de que somente ele se fazia agente sublime. A inveja rastreava-lhe os passos e as disputas vulgares entreteciam duelos emocionais entre os frívolos que lhe buscavam a afeição. O certo é que ele viera para libertar as consciências e esculpir vidas nos painéis do amor. Desse modo, as multidões sucediam-se à sua volta, sedentas, emocionadas, confiantes. Ele, Jesus, era portador das bênçãos de que todos necessitavam. Na sua simplicidade afável, ele penetrava os recônditos do ser, sem exibir-lhes as ulcerações. Os seus silêncios eram tão eloquentes quanto as suas palavras, deixando impressas nas almas as marcas de luz e libertação. A sua voz há pouco terminara de envolver os homens nas esperanças e consolações do soberano código das bem-aventuranças. O odor da santidade e o vigor da sabedoria, decorrentes da Carta Magna, ainda inebriavam os ouvintes quando os seus discípulos dele se acercaram e um deles, comovido, interessado em compreendê-lo, o interrogou: Senhor, por que orais tanto? Sempre quando terminadas as tarefas, por que buscais o silêncio e penetrais na oração? Jesus, relanceando o olhar em torno e aplaudido pela musicalidade da natureza infértil, respondeu: a alma tem necessidade da oração, em maior dosagem que o corpo tem do pão. Ele diz: orar
é buscar Deus, penetrando-lhe nas mercês e aurindo, e aurindo resistência nos seus recursos divinos. O silêncio propicia a busca. A solidão renova as energias e a comunhão com a fonte geradora de vida faculta o prosseguimento dos compromissos abraçados. Olha que Jesus disse sobre a oração. E os apóstolos dizem: mesmo vós, que sois o caminho para o Pai e o seu Messias para a humanidade, tendes realmente necessidade de orar? Aí Jesus responde: a chama que ilumina gasta o combustível que o sustenta, e a chuva que irriga o solo retorna à nuvem de que provém. Então, o intercâmbio de forças com o Pai Criador restaura-as na criatura. E eu próprio, Jesus, né, encontro nele o reforço de sustentação para o messianato de amor em seu nome. Ora, meus irmãos, se até Jesus tinha que buscar Deus para ter forças na sua missão, imagine nós, que na escala que os Espíritos nos trouxeram, nós estamos lá nos Espíritos inferiores. Então, João, o apóstolo que mais amava, mais o amava, disse: e todos temos necessidade e o dever de orar? O mestre responde: o homem que ora eleva-se no rumo da grande luz e nimba-se de claridade gloriosa. O Pai Celeste pode ser comparado a um rei poderoso que administra os seus domínios mediante a cooperação de abnegados ministros que a seu turno se equipam de secretários, auxiliares e inumeráveis abnegados. Então, a oração deve ser uma vibração sincera, carregada de emoção, ao invés de expressivo palavreado, sem a participação dos sentimentos honestos de elevação. O ministério da oração é um dos mais delicados setores, exigindo hábeis servidores que se encarregam de registrar as solicitações em prece, selecioná-las e cuidar do seu atendimento conforme a procedência de cada emissão de onda mental. Então, quando nós oramos, os emissários de Deus, os espíritos superiores, selecionam nossas preces e caminham para serem analisadas e atendidas. Então, esse intercâmbio é que nos dá a vitalidade e nos restabelece para o nosso dia a dia. Então, com essas reflexões, meus irmãos, sobre essa necessidade de estarmos em comunhão com Deus para termos as forças necessárias para a nossa caminhada, o próprio Jesus, todos os dias, todos os momentos, se enchia da energia divina através da prece. Nós também temos que segui-lo como modelo e guia e fazermos a mesma coisa. Orar, ter essa comunhão com Deus todos os momentos de nossas vidas. Então, com essas considerações, eu agradeço a todos vocês. Peço desculpas pela minha voz. Eu já estou mais ou menos uma semana com essa disfonia, mas nós, para refletir sobre as palavras de Jesus, é o medicamento que talvez eu esteja precisando para melhorar minha voz. Então, eu convido a todos para fazermos a nossa prece final. Senhor Jesus, de almas ajoelhadas, após refletirmos, Senhor, sobre tuas palavras, à luz do Evangelho, da nossa doutrina espírita, à luz do Espiritismo, nós te agradecemos por tanto amor, por tanta compaixão para conosco. E aproveitamos, Jesus, para te rogar que neste momento os espíritos de luz, os ministros de Deus, que nos acompanham na nossa reencarnação aqui na Terra, faça recair sobre todos nós que estamos nesse ambiente virtual e por toda a humanidade bênçãos de luz, de paz, de cura, de libertação,
de paciência, de coragem, resignação, para continuarmos a nossa caminhada. Abençoa nossos lares, nossa família, nosso país, a nossa querida cidade, Terezinha, nosso Piauí, todo o universo, Senhor, criado com tanto amor, por teu inefável coração. Que a tua paz, Jesus, que a misericórdia de Deus esteja conosco e nos abençoe, hoje e sempre, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós agradecemos pontualmente às 9h30 e que Jesus esteja com todos vocês, os abençoe nos seus lares e que tenhamos um domingo de muita paz e harmonia familiar. Graças a Deus, paz e bem.